Voltamos com a segunda parte dos ensinamentos da Escola Austríaca de Economia, Origens, Ideias e Relevância hoje. Vamos dar continuidade com a praqueologia Mises. Ludwig von Mises formulou a praqueologia, a ciência da ação humana. Parte de um axioma simples: humanos agem, isto é, escolhem fins e meios. A partir disso, deduz-se uma lógica do comportamento econômico. Importante: praxeologia não é psicologia empírica, é um método logicamente dedutivo. Dadas certas premissas sobre ação, derivam-se consequências que ajudam a entender trocas, preços, lucro, perda. Ilustração: quando o preço de um bem sobe, os agentes recalibram suas ações. Não é necessário um experimento de laboratório para perceber, é dedução lógica aplicada à ação intencional. Praxeologia nos oferece rigor e uma lente diferente para julgar intervenções. Vamos para o cálculo econômico e socialismo. Mises fez uma proclamada acusação. O socialismo é inviável por causa do problema do cálculo econômico. Sem mercados e preços verdadeiros, como alocar maquinaria, como comparar alternativas de produção sem um sinal de preço? Exemplo histórico. Economistas austríacos apontaram que fábricas podem produzir em excesso os bens que não são realmente demandados, simplesmente porque o planejamento não possui preços fundamentais. O sistema perde as informações essenciais. Paralelo moderno. Algoritmos e planejamento central, Big Data, têm sido apresentados como substitutos do mercado. Mas, mesmo com dados vastos, faltam as preferências dispersas dos indivíduos manifestadas por preços reais. Sem preço não há cálculo, e sem cálculo decisões se tornam cegas. Eu fui selecionado para falar de preferência temporal e juros. Por que juros existem? Porque as pessoas preferem consumo presente ao futuro. Essa é a preferência temporal. Böhm-Bawerk explicou: o capital envolve processos produtivos indiretos. Quanto mais indireto e roundabout, maior o potencial de produção, mas também maior é a espera. Metáfora: uma plantação de maçãs versus a compra de frutas no mercado. Construir um pomar exige tempo e capital. A gente paga hoje para colher no futuro. Essa diferença entre presente e futuro é o que fundamenta a taxa de juros. Aplicação atual: pensem em crédito ao consumo, financiamento estudantil, investimento em tecnologia. Tudo depende do balanço entre preferir o presente e investir no futuro. Imagine ofertar uma escolha binária a participantes, R$ 100 hoje ou R$ 120 em um mês, e depois discutir resultados e implicações de preferência temporal em políticas públicas. Entender a preferência temporal é entender por que sociedades prosperam quando permitem poupar e remunerar o adiamento do consumo. A teoria austríaca do ciclo econômico, Mises Hayek, uma das contribuições mais debatidas, a teoria do ciclo econômico austríaco. A ideia central: quando bancos centrais expandem crédito e empurram a taxa de juros artificialmente para baixo, recursos fluem para projetos de longo prazo que na realidade não são sustentados pelas preferências reais de poupança. Surge um boom insustentável, que termina em bust. Estudo de caso, 1929 e 2008. Em ambos, políticas monetárias e alavancagem criaram bolhas em setores específicos, imóveis, crédito, que colapsaram quando a realidade dos recursos e preferências se impôs. A lição austríaca: intervenções monetárias bem intencionadas emprestam ao mercado ilusões caras. Ordem espontânea, Hayek. Hayek nos deu talvez a imagem mais poderosa: ordem espontânea. Linguagem, práticas jurídicas, mercados. Nada disso foi inteiramente planejado. Surgem por interação, por tentativa e erro, por regras que evoluem. Imagem. A cidade não precisa de um arquiteto supremo para existir. Ela nasce quando ruas, lojas e hábitos se entrelaçam. A mesma coisa com o mercado. Aplicações concretas. Normas de conduta em setores, reputação online, protocolos de internet. Surgem sem um comitê global para desenhá-los. A ordem espontânea é um argumento a favor da humildade do planejador. Vamos finalizar com moeda, banco livre e moeda sólida. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal.
curte esse vídeo e ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Vamos lá! A escola austríaca defende moeda sólida e críticas ao monopólio do Banco Central. A moeda está no coração do cálculo. Quando a moeda perde valor, ela distorce incentivos. Padrão ouro. Uma solução histórica para evitar inflação deliberada. Free Banking. Alternativa onde bancos competem emitindo moeda e oferecendo disciplina pelo mercado. Atualidade. Criptomoedas, Bitcoin, são vistas por muitos austríacos como uma tentativa moderna de criar dinheiro livre de inflação estatal. A questão: funcionam como reserva de valor, como meio de troca? A moeda é mais que um número no extrato, é um sinal que organiza a ação. Ficamos por aqui. Voltamos amanhã com a terceira parte dessa aula com esses mestres da Escola Austríaca de Economia. Até lá e um forte abraço a todos.